Glória a Deus. Quero nesta tarde saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus, dizer da alegria que temos de mais uma vez podermos pregar a gloriosa palavra de Deus. E para isso vamos ler no livro de Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, versículo do 2 ao 10. Gálatas, capítulo 6, 2 ao 10. Diz assim a Bíblia Sagrada: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Porque se alguém puder ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis. Deus não se deixa encarnecer, porque tudo que o homem semear, isto se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará corrupção. Mas o que semeia no Espírito se fará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houver o desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente ao doméstico da fé. Oremos. Santíssimo Deus, Pai maravilhoso, em cuja presença estamos. Nós queremos, Deus, te louvar, te glorificar, pela graça que nos dá de estar mais uma vez na tua presença. Nos ajude, meu Pai, a ministrar esta palavra pela ação do teu Espírito. Que as tuas bênçãos estejam sobre nós nesta tarde, que possamos sair fortalecidos pela tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos e amigos, a prática das relações interpessoais no cotidiano dos crentes, dos cristãos, se processa segundo o princípio da semeadura, conforme Gálatas 6 e 8. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. Sabe, nós precisamos entender que nós vivemos nas terras sempre semeando. Você semeia pensamentos, você semeia ações. Tudo que você semear, você fará. É uma lei espiritual, é lei bíblica, é lei estabelecida pelo Espírito Santo de Deus, por Deus. Glória a Deus. E tem um princípio bíblico muito bonito, eu acho maravilhoso, que também é lei espiritual, no livro de São Lucas, capítulo 6, São Lucas, capítulo 6, versículo 38. Glória a Deus. Lucas 6, 38, assim está escrito: dá e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão, porque com a mesma medida com que medides, também vos medirão de novo. Também é uma lei espiritual, é a lei do dar e do receber. Vivemos em uma sociedade muito egocêntrica, muito individualista, em que sempre ao fazermos algo para alguém, a pergunta é: o que eu vou ganhar? A Bíblia não ensina assim. Ela diz que dá e ser-vos-á dado. Então primeiro você dá. Paulo diz que melhor paga tem em dar do que receber, porque só dá quem tem. É princípio espiritual. E eu falo aqui para os cristãos. O ímpio não, que o ímpio acumula, entendeu? E nunca pensa em distribuir, mas ao cristão é dever dar para quem precisa. Amém? Principalmente, ou seja, primeiramente ao doméstico da fé. Glória a Deus. A característica da igreja do primeiro século, eu acho lindo. Eles tinham tudo em comum. Vendendo as suas coisas, eles repartiam de todos os bens com aqueles que não tinham. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. E aqui está o princípio para a igreja atual, que a Bíblia não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 32 a 35. Aleluia. Diz assim: os irmãos da igreja primitiva praticavam o que você e eu devem praticar.
e era o coração e a alma da multidão, dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comum. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles haviam abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdade ou casa, vendendo-a, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartiam-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Esse é o modelo para a igreja. Esse é o modelo da partilha. Nós, como cristãos, não estamos aqui para acumular bem. Mas se Deus lhe dá algum bem, você deve repartir. Aleluia. Com aqueles que têm necessidade, principalmente entre os seus. Amém. Repartir de todos os bens. É o princípio bíblico. E os bens aqui, tanto pode ser material, como também os espirituais. Este é o preceito bíblico para a igreja em relação também aos obreiros que cuidam dela. Aquele que o instrui, está em Gálatas capítulo 6, versículo 6. É aquele que vos ensina, aquele que o instrui. Fala do ensino religioso. O fato do apóstolo ensinar que cada um deve levar as suas cargas não exime as pessoas que estão sendo ensinadas de responsabilidade com os seus mestres, com os seus pastores. Isso mostra que já havia nas igrejas naquela época mestres de tempos integral, eram mantidos por ela. As seitas e os incrédulos criticam os apóstolos por ser mantidos pela igreja, mas este é o padrão bíblico. São Lucas capítulo 10, versículo 7, glória a Deus, fala sobre isso que eu estou aqui. Lucas 10, 7 diz assim: e ficai na mesma casa, comendo e bebendo o que eles quiserem, pois digno é o obreiro do seu salário, não andeis de casa em casa. Fala do apoio que os apóstolos receberam. Se eu chego em uma casa e aquela casa me apoia, eu devo ali, aleluia, comer e beber, porque digno é o obreiro do seu salário. Se não aceita, a gente vai para outra casa, diz a Bíblia, bate os pés e sai. Porque a obra de Deus tem que ser feita com ordem, decência e com voluntariedade. Aleluia, glória a Deus. O livro de Gálatas também nos dá uma exortação muito forte. De Deus nos tesouro. Ele diz: não erreis. O meu sentido é: não vos enganei. Deus não se deixa zombar por ninguém. Quem pensa está recebendo algumas vantagens. Lembre-se, a história ainda não terminou. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, capítulos 7 e 8, que melhor é o fim das coisas do que os princípios dela. Que o fim revela todas as coisas. E no fim teremos a recompensa daquilo que fizemos. Aleluia. Deus não se deixa encarnecer. É o versículo 7. Não é isso. Deus não se deixa encarnecer. Oh, glória. Quer dizer, Deus, aleluia, Deus não se deixa se desprezar. Não se deixa se dominar. É impossível enganar Deus subestimando, aleluia. Nós podemos até manipular as pessoas, dominar as pessoas, mas a Deus ninguém domina, a Deus ninguém manipula. Bendito seja o Senhor da glória. E tem aqui a lei da semeadura. Existe uma lei natural da semeadura. Cada árvore produz, aleluia, a semente ou fruto correspondente à semente que ela foi semeada. É uma lei. Deus fala: tudo que você fizer, você paga. Bem ou mal, e paga aqui mesmo. Aleluia. Existe o terreno da semeadura. Dois terrenos. É o terreno da carne, e aí o sentido carne aqui fala da natureza humana, decaída com todas as suas paixões, e as obras das carnes estão no livro de Gálatas, capítulo 5, 19, 21. Nós semeamos os pensamentos e as ações.
São sementes que semeamos no terreno da nossa vida, irmãos. E essas coisas ruins, diz a Bíblia, devem ser crucificadas com Cristo. As pessoas não podem colher vitórias espirituais. Quem semeia na carne, quem semeia a maldade, não pode colher, aleluia, coisa espiritual. Santidade, vida cristã abundante, crescimento espiritual. Isso é o resultado, o acolhimento daqueles que semeiam no Espírito. Quem semeia na carne, diz a Bíblia, na carne ceifará corrupção. E o terreno do Espírito é a semeadura ideal para o cristão. Quando buscamos ao Senhor, exercitamos o nosso sentido no Espírito. Temos como resultado o fruto do Espírito, que está em Gálatas 5:22. E eu vou ler. Mas o fruto do Espírito é gozo, caridade, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé e mansidão. Pois é exatamente isto aqui que devemos semear. A semeadura do Espírito é exatamente essas partes que eu tenho vos falado nesta tarde. Glória a Jesus. A Bíblia fala que quem está em Cristo não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos capítulo 8, 1 a 4. Não temos mais compromisso comum, pois agora vivemos para Cristo. Quem semeia em Espírito, diz a Bíblia, ceifará a vida eterna. Não fala vida eterna, fala salvação eterna. O dever dos crentes, dos cristãos, versículo 9 diz: o princípio da semeadura continua, mas agora na área do serviço social. O apóstolo incentivava a fazermos o bem. O assunto diz respeito a todos os aspectos da vida, como a ajuda ao necessitado, como a hospitalidade, como a assistência aos presos e aos maltratados. Hebreus capítulo 13, 1 a 3 fala sobre isso, o bem a todos, principalmente aos obreiros da fé. Então nós cristãos não devemos nem pensar em fazer mal a ninguém. Glória a Deus. E fala sobre esmola também. O cristão deve sempre compartilhar o que tem para ajudar o necessitado. Esmola é oferta, se equivale a oferta. Praticar a esmola é próprio da cultura hebraica. Capítulo 6, versículo 2, 5 e 18 de São Mateus fala sobre isso. Juntamente com o jejum e a oração. Amém? Isso deve ser importante praticar. Quanto à colheita, diz que Deus abençoa tanto no sentido espiritual como no material aos que ajudam o necessitado. Quem dá aos pobres, diz a Bíblia, empresta a Deus. Provérbio 19:17. Quem ajuda ao necessitado, Deus abençoa. Temos a promessa de Deus de uma boa colheita, salário abençoado. Aleluia. Glória a Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e 35. Nunca devemos deixar de praticar a generosidade como fruto da vida cristã, cuja fé está fundada no binômio amor a Deus e ao próximo. São Marcos capítulo 12, 30 e 31. Glória a Jesus. São Marcos capítulo 12, versículo 30 e 31. São Marcos 12, 30 e 31. Diz assim a Sagrada Escritura. E o segundo é semelhante a este: amará ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Amém? Glória a Deus. É o mandamento do Senhor, maior do que todos os mandamentos. É o resumo dos mandamentos. É o resumo da lei. Amar ao próximo como a ti mesmo. Somos gratos a Deus por esta oportunidade. E fique sabendo, se você só faz o bem, você fica brindado pelo Espírito Santo de Deus. 1 Pedro capítulo 13 diz: quem, pois, vos fará o mal, se forem zelosos do bem. Aleluia. Malaquias capítulo 3, 11 e 12 diz: o Senhor não olha para quem faz o mal. Deus abençoe a todos e veja em qual terreno você está semeando. Em qual terreno eu estou semeando, para que quando estivermos colhendo alguma coisa, não culparmos a ninguém.
Entender que estamos colhendo aquilo que plantamos. É lei espiritual. Que Deus possa vos abençoar. Eu agradeço ao Senhor e ao meu companheiro que está me ajudando nesta gravação, no nome de Jesus. Amantíssimo Deus, Pai maravilhoso, nós queremos te louvar e te agradecer pelas bênçãos que nos deste, pela graça de mais uma vez ministrar esta gloriosa palavra. Que esta palavra produza efeito em cada coração, meu Deus, e que as bênçãos do Senhor estejam sobre toda a vida, sobre cada vida, no nome de Jesus. Amém.